Olá, caros amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu sou Andréia, colaboradora do CAE João de Camargo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé na vida futura, prevenção à depressão e ao suicídio, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens de 14 a 17. E para iniciar, nós vamos falar sobre estatísticas. A Organização Mundial da Saúde, ela nos mostra em várias publicações que o suicídio tem aumentado nas últimas décadas, crescendo significativamente em todos os países. E ela aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo e envolve todas as faixas etárias e vários contextos socioeconômicos diferentes. Ela é responsável por mais de 700 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 45 segundos. E no Brasil, como que nós nos encontramos? Não é diferente. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos, principalmente entre os jovens. E destes, são relacionados 96,8% a transtornos mentais, prevalecendo a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias químicas, entre os jovens de 15 a 29 anos. É uma triste realidade, não é mesmo? Mas nós não podemos deixar de falar sobre esse problema social de grande relevância para a saúde pública. Infelizmente, apesar dos avanços da ciência, da saúde, que tem auxiliado, há bastante tabu ainda, preconceito e vergonha nessa luta. Durante esse mês agora de setembro, acontecem diversas ações pelo Brasil, num movimento que nós conhecemos como Setembro Amarelo. E ele vem para nos chamar a atenção da população em relação a esse problema. Quando nós paramos assim para refletir um pouco sobre esses números que nós colocamos aqui, nós percebemos que a falta de fé, principalmente a fé na vida futura, leva as pessoas a procurarem a tirar a própria vida. Pessoas que têm tendência ao suicídio têm algum tipo de sofrimento mental e precisam de atendimento médico, de amparo, de uma equipe multidisciplinar da saúde, como assistente social, médicos, enfermeiros, psicólogos, para auxiliá-lo nesse problema, nessa situação que ele se encontra. Quando as pessoas se sentem assim muito estressadas, quando não conseguem ter nenhuma esperança de mudança, elas se encontram sozinhas, se sentem sozinhas, desamparadas, sem um amigo. Por isso que elas procuram como forma tirar a própria vida. Não cabe a nós condená-las, mas sim ajudá-los. Porque o indivíduo ele se desespera, porque ele pensa que seus sofrimentos não têm fim. E como ele não crê na eternidade, ele julga que nessa vida tudo vai se acabar, ele só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha até natural e até mesmo lógico abreviar a vida. Ele não encontra solução para os seus problemas. Mas o Espiritismo, meus irmãos, ele nos mostra que a morte não existe. E que o suicídio, ele é uma triste ilusão. Porque, como nós somos seres imortais,
A vida continua além da morte do corpo físico. Nós continuamos com os mesmos sentimentos, os mesmos gostos e os mesmos desgostos. Gostando das mesmas coisas, sentindo os mesmos sentimentos, tendo os mesmos sentimentos em relação ao que nós achamos. Nós não mudamos. E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele nos disse que o meu reino não é deste mundo. Muitos não entenderam o mestre, o que ele quis dizer na época. Qual seria o sentido dessas palavras? Jesus, ele nos deixava claro que a verdadeira vida não é na Terra, mas sim em outro mundo, que hoje, através da doutrina espírita, nós conhecemos como plano espiritual. E o mestre, ele nos afirmava que a nossa vida como encarnados, depois dessa vida, é uma vida futura, né? Que nós vamos viver depois de desencarnarmos no plano espiritual. Mas antes de nós voltarmos ao plano espiritual, nós temos que viver a nossa vida aqui na Terra. E para que ela serve? Para nós evoluirmos e nos tornarmos pessoas melhores. E como nós podemos fazer isso? Através de diversas maneiras, como por exemplo, quando nós passamos por dificuldades ou situações que nos tiram da nossa zona de conforto, que nós conhecemos como provas e ou expiações. São diversas situações, desde discussões em casa, no trabalho, dificuldades materiais, problemas de saúde, problemas de relacionamento com outras pessoas. Tudo isso nos abalam, não é mesmo? Mas por mais que a gente sofra com tudo isso, no fundo nós estamos passando por aquilo para que nós possamos aprender algo. Com o Espiritismo, a visão da vida muda. Ele vem justamente nos explicar o porquê desse sofrimento, o porquê dessas provas que nós estamos passando. Porque tudo tem um porquê. Tudo tem como objetivo a nossa evolução moral, a nossa evolução como seres espirituais. Por mais difícil que seja a situação que passamos, com certeza nós vamos nos sair mais fortalecidos, com um aprendizado novo, e pronto para qualquer outro tipo de dificuldade que possa aparecer na nossa vida. E assim nós vamos nos preparando para a nossa vida futura. Nós temos também as nossas virtudes, como a paciência e a resignação, que nos auxiliam diante das dificuldades, dos problemas. E assim vai nos dando a nossa coragem moral. Jesus, ele nos ensina a nos preparar para a nossa vida futura. Ele nos deixou em seus ensinamentos, através do seu evangelho, que são regras de conduta para a nossa vida, que quanto mais nós conseguimos aplicá-las no nosso dia a dia, mais nós vamos evoluir. Regras como amar ao próximo, como a nós mesmos, né? Fazer a caridade, perdoar. Assim nós vamos poder praticá-las em pequenas situações da nossa vida, como ouvir algum amigo com algum problema, um ato de caridade, não é mesmo? Oferecer um conforto, né? Ouvindo o que ele tem para nos falar, nos colocando à disposição. Não responder também a uma ofensa no trânsito ou no transporte público é um ato de perdão. Chegar no nosso ambiente de trabalho e cumprimentar a todos como um bom dia, um bom trabalho, desejando isso aos nossos colegas de trabalho, é um ato de amor. Um sorriso a uma pessoa é um ato de amor também.
E assim, nós vamos vivenciando em pequenos exemplos no nosso dia a dia, situações que nós podemos praticar, tudo que Jesus nos ensinou. E assim nós vamos evoluindo cada vez mais. Permitir que as pessoas desabafem e falem sobre seus problemas, sobre seus sentimentos, sem receber críticas. É um meio de evitar que eles pensem na morte como solução para os seus males, para as suas dores. Então, se você perceber que uma pessoa não se sente à vontade para se abrir, vamos deixar claro que estamos disponíveis para conversar em outras oportunidades, quando ele se sentir mais à vontade para falar. Nós precisamos falar da vida. Nós precisamos falar de esperança. Por isso, vamos acolher, aceitar, não julgar, compreender e respeitar. Você já conversou com alguém hoje dizendo para ela que vale a pena viver a vida? Vamos refletir sobre isso, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.